Oi pessoal, meu nome é Renata Brasil Araújo, eu sou psicóloga aqui de Porto Alegre e vou conversar com vocês sobre a dependência digital. Alguns vão pensar assim, tá, mas isso é uma doença, é um diagnóstico, pois existem umas certas controvérsias com relação a esse tema. Se vocês forem olhar, tanto na CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, a 10ª edição, quanto no 14º TR, que é o antigo DSM, não havia menção de dependência digital. Mas agora, né, no DSM-5, já existe naquela parte 3 do livro uma indicação de que devem ser feitos estudos a respeito do gaming disorder, que é chamado, que na verdade não abrangeria tudo. Por exemplo, dependência de telefone celular, que a gente tem visto tanto hoje em dia na prática clínica, ou então dependência de ficar nas redes sociais para jogos no sentido de cartas, poker eletrônico, coisa assim. Isso não seria incluído, né? Entraria dependência de videogame mesmo, que é algo que a gente enxerga bastante hoje com os nossos pacientes, né? Mas indica pesquisa sobre isso. O pessoal que trabalha com psiquiatria e que está escrevendo a Classificação Internacional de Doenças, a 11ª edição, ou seja, a CID-11, decidiu colocar essa dependência de jogos online dentro da classificação. Ou seja, a partir de agora existem critérios diagnósticos, vão existir, né, quando sair a CID-11, né, que deve sair ainda esse ano, vão existir critérios que esclarecem o que é realmente uma dependência. Para vocês sacarem, gente, como é um tema polêmico, vocês sabem que alguns profissionais foram contra, disseram que não, dependência digital, de videogame, isso é algo comum que a gente faz no dia a dia. Eu sou até suspeita de falar porque eu adoro um videogame, né? E como vocês, muito provavelmente, tem Facebook, gosta das redes sociais, mas como profissional que trabalha com o tema, eu sei que existem pessoas que perdem o controle do uso dessas tecnologias. E é justamente para esses indivíduos que perderam o controle que esses critérios vão ser muito úteis, porque serve como uma espécie de bússola para os clínicos para avaliarem se a pessoa está tendo um problema e, para isso, ter um tratamento. Então, a gente não tem, como é algo que não foi classificado ainda de forma muito clara, a gente não tem ainda os critérios e pesquisas em termos de epidemiologia, ou seja, quantas pessoas têm, quantas pessoas não têm. Mas nos estudos que foram publicados até hoje, vocês vejam que varia de 0,5% até um pouco mais de 10% a prevalência desse tipo de dependência na população. Obviamente, os países como China e a Coreia do Sul, né, o pessoal lá da Ásia é mais prevalente, né? Então, são aqueles que se aproximam mais dos 10%, né? Às vezes até extrapolando um pouco essa margem. É muito importante a gente poder identificar para avaliar se realmente é um problema essa dependência de tecnologia ou a dependência mesmo com relação a jogos de videogame, o tempo que a pessoa está ficando na frente do videogame, o prejuízo que essa pessoa está tendo em decorrência disso, né? A gente sabe, em média, que quem tem problema fica, em média, né, 8 horas por dia e cerca de 8 a 10 horas por dia, mais ou menos, e cerca de 30 horas por semana em cima de um videogame, por exemplo. Então, vocês imaginem que se eu ficasse, né, hoje eu trabalhei até agora, né? Estou aqui fazendo essa filmagem para distribuir um pouco desse conhecimento com vocês. Se eu ficasse 8 horas do meu dia em cima de um videogame, apesar de gostar bastante, né? Obviamente que ia ter um prejuízo na minha vida, eu não ia poder pagar minhas contas, por exemplo. Se eu fosse estudante, eu não ia fazer, talvez eu matasse aula, não estudasse para as provas, não fizesse trabalhos. E é claro que isso causa um prejuízo. Tem casos mais graves que inclusive eu atendi na clínica, da pessoa inclusive não ir nem ao banheiro em decorrência do videogame. E simplesmente ficar jogando e tirar, né, as calças sujas e jogar pela janela. Então imaginem que grave esse tipo de caso.
caso, que a pessoa às vezes nem come porque está ali fissurado, né, pelo videogame. Vocês observam que isso é algo muito parecido com o quê? Com certeza estão sacando que tem uma relação com dependência química. O DSM-5, ele colocou o transtorno do jogo, que aí é jogo de azar mesmo, né? Dentro da classificação dos transtornos aditivos. Mas a CID-11 quer colocar essa gaming disorder, né, dentro dos transtornos de impulso. Eu, pessoalmente, acho mais indicado ficar nos transtornos aditivos, porque existem algumas características em comum. Por exemplo, a pessoa tem uma tolerância aumentada, como as drogas. O que é isso? Eu preciso cada vez mais da quantidade do videogame, de tempo no videogame, para ter o mesmo prazer. Síndrome de abstinência, eu vou ficar ansiosa, irritada ou às vezes deprimida quando eu não estou usando videogame. Eu vou perder o controle desse uso, ter fissura, né, o craving, aquele desejo intenso por ficar em cima do videogame. Vou ter prejuízos sociais, ocupacionais, recreacionais em função disso. Vou perceber esses prejuízos e mesmo assim eu continuo ali em cima do videogame. Então vejam como é parecido em termos de característica com outros transtornos aditivos, a dependência de cocaína, por exemplo, né? Mas isso é uma discussão que eu acho que vai correr ainda, provavelmente na CID-11 não vai haver uma discussão em cima disso, mas no próximo DSM-5, que vai ser o DSM-5.1, deve aparecer alguma coisa nesse sentido, e a tendência eu acho que é esse tipo de transtorno ser englobado nos transtornos aditivos, que é o mais lógico, né? Mas por enquanto a CID-11 vai colocar os transtornos ligados à impulsividade, como a cleptomania, por exemplo, que está colocado nessa categoria diagnóstica. O que é importante vocês saberem, né? Vocês que talvez tenham filhos, ou familiares, ou amigos mesmos que ficam bastante tempo no videogame, ou então em outras tecnologias, porque aí essa instrução que eu vou dar serve também para aquela pessoa fissurada em celular, né, fissurada, está sempre no Facebook, sempre no WhatsApp. O que a gente tem que fazer, né? Acho que uma das coisas interessantes é a gente estipular algum tempo para a pessoa ficar, de fato, no celular ou no videogame, e colocar momentos do dia nos quais o videogame, o celular vão ser colocados de lado, porque tem pessoas que também jogam game no celular, né? Eu até não curto muito, mas tem muitas pessoas que curtem, né? Então, essas pessoas levam, por exemplo, vai jantar fora, vai estar todo mundo ali no celular, ou vai jantar com a família, almoçar com a família, todo mundo no celular, ou jogando, ou no Facebook. E aí ninguém fala com ninguém, né? Lá nos tempos antigos isso era o tipo da coisa que a gente não vivenciava, porque não tinha essas tecnologias, né? Então fazer combinações com a família. Olha, agora é o momento da família, vamos todo mundo desligar o videogame. Às vezes quando os pais vão conversar com os filhos, não sei quem já passou por isso, né? Eu às vezes já fui conversar com meus afilhados, conversavam comigo falando no WhatsApp, mas o que é isso? Eu já cortava também os naipes. Vamos desligar aí o WhatsApp. Então, esse tipo de estratégia que parece, como ela é chata e tal, é muito importante até para a gente prevenir que o nosso adolescente, ou mesmo a nossa criança, que hoje em dia crianças bem pequenas já estão sabendo usar essas novas tecnologias, para que essas pessoas não venham a ter problemas decorrentes, né? E não acabem sendo de fato classificadas nos da CID-11, né? Esse papo com vocês, eu espero que tenha adiantado, tenha servido para vocês aprenderem um pouco sobre o assunto e para ficarem de olho, né, nos familiares de vocês e talvez em vocês mesmos. Será que vocês não estão tempo demais na internet? Vamos pensar nisso. Beijos!